Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou resolver os exercícios 7.9 e 7.12 da lista, tá? Mas antes disso, eu quero fazer uma consideração com vocês sobre força magnética que atua sobre correntes, tá? A gente sabe qual que é a força magnética que atua sobre uma carga em movimento, né? Se você tiver uma carga pontual em movimento, a força magnética que atua sobre a carga, dada pela força de Lorentz, é simplesmente a carga e o produto vezes o produto vetorial da velocidade v pelo campo magnético B. Tá? Vamos tentar usar isso para encontrar uma expressão para a força magnética que atua sobre um fio, por exemplo. Então vamos supor aqui um fio, inicialmente um fio retilíneo, não precisa ser retilíneo, mas para simplificar um pouco as coisas, vamos supor um fio retilíneo, né? Com uma corrente I aqui, tudo bem? Tá? E aí, para a gente calcular essa força, o que a gente faz? A gente pega um elemento infinitesimal do fio aqui. Tudo bem? Então, um elementozinho aqui infinitesimal no fio. Tá? Eu vou chamar esse elementozinho de dl. Tá? Então, eu vou chamar esse elementozinho aqui infinitesimal de dl com um vetorzinho aqui. Tá? E eu vou falar que nesse elemento infinitesimal eu tenho uma carga Qzinho, né? Uma carga pontual. Como esse elemento aqui é pequenininho, esqueci de avisar a gente que tem um campo magnético atuando aqui. Tá? Obviamente, sem campo magnético não vai poder ter força. Né? Aí, sobre esse elemento de carga, eu posso pensar, né, que esse elemento infinitesimal de carga está basicamente esse elemento infinitesimal aqui é uma carga Qzinho se propagando com uma velocidade que é dl dt, né, sendo conduzido por uma velocidade dl dt. E aí eu posso escrever uma força infinitesimal, que eu vou chamar de df, como sendo a carga desse pedacinho, desse elementozinho Q, vezes a velocidade, que é dl dt, vetorial o campo magnético. E aí eu posso encarar esse termo aqui, ó, Q sobre dt, como sendo uma corrente. Tudo bem? E aí, interpretando esse termo como uma corrente, eu posso escrever que o elemento de força infinitesimal que atua no fio devido a esse pedacinho aqui é a corrente que está passando no fio, vezes esse elemento infinitesimal de fio dl, vetor B. E aí, para encontrar a força total, a gente integra essa expressão em todo o fio. Reparem que se a corrente for uniforme no fio e o campo for uniforme, esses caras podem, no fundo, sair da integral, né? E a gente fica com uma expressão desse tipo aqui, ó, I, L, que é o comprimento total do fio na direção do fio, vetor B, por exemplo. Tá? E aí, nessas condições, se eu tiver um circuito fechado, por exemplo, quando eu faço a integral no circuito fechado de dl, a integral no circuito fechado de dl vai ser zero. A integral no circuito fechado aqui de dl vai ser zero. E aí, o torque, ó, a força vai ser nula. Então, se você tiver um fio passando por se vocês tiverem um fio conduzindo corrente uniforme num campo magnético uniforme, a força resultante sobre o fio vai ser nula por causa disso. Agora, se você tiver, por exemplo, um fio reto, vai ser simplesmente essa expressão aqui. Tá? Mas a grande sacada é sempre escrever um elemento de força infinitesimal e aí você integra sobre o comprimento do fio. Beleza? E um outro comentário, que eu já discuti isso com vocês, mas acho que não custa repetir, é que quando você tiver um fio, por exemplo, aqui, passando, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Sendo atravessado um fio fechado, sendo atravessado por uma corrente I, né? Uma corrente que fecha em si mesma, como é esse caso aqui, né? Supondo que a corrente é uniforme e tudo mais, vai aparecer um momento magnético aqui, né? O dipolo magnético que vai ser, nesse caso, vai estar saindo aqui da tela em sua direção. Se a gente pensar numa espira, por exemplo, aqui assim, olha, vai ter um momento de dipolo magnético aqui, que a gente chama de μ, né? Saindo da tela, saindo da perpendicular à espira. E aí, se eu tiver um campo magnético agindo aqui, pode aparecer um torque sobre essa espira, que é dado simplesmente pelo μ vetor B. Isso vai ser importante para a gente resolver o próximo exercício também.
Tá? Isso aqui eu só estou lembrando vocês. Tá? O ponto principal dessa explicação era entender a força que atua sobre o fio. Beleza? Vamos usar essa ideia para resolver o próximo exercício, né? O problema 7.9. Ele fala o seguinte: ó. A figura mostra um circuito quadrado transportando uma corrente I, situado em uma região onde existe um campo magnético B normal ao plano do circuito. O campo magnético apresenta a seguinte variação espacial. Reparem que o campo depende de x. Vou escrever a expressão para o campo aqui em cima. O campo magnético está na direção z, né? Direção z aí saindo da tela. Tá? Então eu vou colocar aqui z chapéu. Ele colocou K no enunciado, mas eu prefiro usar z chapéu. Tá? B0 x sobre A, onde A é o lado do quadrado. Beleza? No item A, ele pede para a gente calcular a força exercida sobre o circuito. E no item B, ele pede para a gente calcular o torque exercido sobre o circuito. Gente, vamos fazer o item A primeiro. Eu sei que eu acabei de falar para vocês que quando você tem um circuito fechado, né, a força magnética que atua sobre esse circuito é nula. Mas, gente, isso acontece quando eu posso tirar o campo de dentro daquela integral. E eu posso fazer isso quando o campo é uniforme. Nesse caso, o campo não é uniforme. Então eu não posso tirar ele dentro daquela integral. Então não necessariamente a força resultante vai ser nula aqui. Então vamos calcular. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a força sobre cada um dos fios. Eu vou chamar essa região aqui de 1, essa região aqui de 2, essa região aqui de 3 e essa região aqui de 4. Beleza? E aí a gente vai calcular a força em cada uma dessas porções. Vamos começar na região 1. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um elementozinho aqui, dl, eu vou pegar aqui, ó, esse elementozinho aqui, dl. Tá? E reparem que nesse caso, o dl ele vai ser simplesmente na direção x. Né? Então eu vou escrever o dl como sendo dx. Opa, deixa eu melhorar um pouquinho minha letra aqui. Eu vou escrever ele como sendo dx x chapéu. E o campo B, a gente já sabe quem é. Não vou nem escrever ele aqui. Tá? É esse cara aqui. Então, o DF vai ser I dl vetor B. E o vetor B vai ficar Z chapéu B0x sobre A. E aí eu posso escrever esse DF assim. XZ, X chapéu, vetor Z chapéu, dá menos Y chapéu. Então vai ficar isso aqui, ó, menos I B0 sobre A, x dx, isso aqui na direção y chapéu. Ou seja, essa força ela vai atuar na direção menos y, ou seja, ela vai atuar para cá. Tudo bem? E aí, para a gente achar essa força resultante, a força total nessa porção de fio que eu estou chamando de 1, basta eu integrar essa expressão de 0 até A, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a força, que eu vou chamar de F1, vai ser menos I, tudo que não depender de x eu vou puxar para fora da integral, integral de 0 até A, deixa eu já deixar o versor aqui fora, y chapéu, de x dx. Essa integral, gente, vai ficar x² sobre 2, quando eu colocar os limites de integração vai ficar a² sobre 2, de modo que essa força vai ficar sendo menos I B0 A sobre 2. Porque vai ficar a² sobre 2, aí o a² vai simplificar com esse A, dá isso aqui, na direção Y. Beleza? Essa é a expressão da força que aparece aí agindo no fio 1. Tudo bem? Então eu vou pegar este resultado e deixar ele guardadinho aqui pra gente,
porque ele vai ser útil para a gente daqui a pouco. Tá? Então, vou deixar ele aqui no cantinho. Tá? Então, ok. Então, isso foi o que acontece no fio 1. Vamos olhar agora para o que acontece no fio 2. Então, agora vamos olhar para o fio 2. Deixa eu apagar essa parte aqui. Vamos olhar para o fio 2. Então, vamos considerar agora um elemento DL aqui no fio 2. Tá? E, agora que eu estou no fio 2, esse elemento DL vai estar na direção Y. Como ele vai estar na direção Y, eu vou escrever ele da seguinte forma. Eu vou escrever ele assim, olha. DL igual ao DY na direção Y. Tá? E agora, reparem que o campo vai ser constante, né? Vai ser uniforme. Por quê? Todos os pontos sobre o fio 2 aqui vão estar na posição x igual a A. Então, eu vou trocar x igual a A aqui e o campo vai ser uniforme. Ele vai ser simplesmente B0 na direção Z. É um campo uniforme. E aí, isso facilita completamente a nossa vida, né? Por quê? Eu posso escrever o dF2 agora como sendo a corrente vezes dl vezes vetorial, né? O campo. Isso aqui vai ficar yz dá x. Né? Y chapéu vetorial z chapéu dá x chapéu. Né? Sempre, deixa eu escrever aqui aquele método mnemônico. X chapéu, y chapéu, z chapéu. Né? A gente viu que xz dá menos y. Né? Nesse sentido, é positivo. Então, por exemplo, xy dá z. YZ dá x, zx dá y. Se a gente percorre no sentido contrário do negativo, xz dá menos y, zy dá menos x, yx dá menos z. Então, yz vai dar x positivo. Então, isso aqui vai ser simplesmente i b0 dy na direção x. E aí, quando eu integrar isso aqui, eu vou integrar de y igual a 0 até y igual a a. E aí, quando eu faço essa integral, isso aqui vai dar simplesmente a. E aí eu vou ter que o f2, eu vou escrever aqui no cantinho, vai ser o seguinte. Ele vai ser simplesmente i b0a na direção x. Tudo bem? Vai ser só isso. A gente vai, né? Reparem que aqui o i b0 vai sair da integral, a gente integra. Integral em dy é simplesmente o comprimento a aqui. Beleza? Eu vou integrar de y igual a 0 até y igual a a. Tá? Então, a região 2, o fio 2 aqui, a gente tem essa contribuição para a força. Vamos olhar agora para a região 3. Então, vamos olhar agora para a região 3. Bom, na região 3, deixa eu escrever aqui região 3. O que vai acontecer? Eu vou pegar um elemento dl aqui. Tá? E aí aqui, gente, vem um ponto importante. Eu sei que vocês são tentados a escrever dy igual a menos dx, x chapéu, porque a gente está pegando aqui no sentido contrário. Isso não está errado, mas eu prefiro escrever assim, olha. dl igual a simplesmente dx, x chapéu. Eu sei que vocês preferem escrever, vocês podem ser tentados a escrever menos dx, x chapéu, porque a corrente está sendo conduzida aí na direção menos x, mas eu já explico por que eu estou fazendo isso aqui. Tá? O campo vai depender de x, né? Porque aqui eu mudo, conforme eu mudo de posição aqui nesse fio, eu mudo o valor de x, então esse campo não é uniforme agora. Tá? E aí eu vou ter df, df3 agora, né? Igual a i dx, x chapéu, vetorial, o b, que é z chapéu, b0x sobre a. E é isso aqui, xz dá menos y, b0 sobre a, x dx na direção x. E aí você deve estar se perguntando, nossa, ele deve estar fazendo alguma coisa errada, né? Porque não faz muito sentido isso aqui, né? Devia ter tipo um menos aqui, e aqui dá mais no final, porque a corrente está se propagando na direção menos x, né?
Ok, eu acho que agora a conta que eu vou fazer agora acho que vai resolver essa dúvida. Para a gente calcular essa força 3, a gente precisa integrar, né, essa expressão. Então eu vou manter o sinal que eu tenho aí, tirar tudo que não depende de x da integral e vou fazer a integral. Aí eu vou integrar x dx. Aí outra coisa, gente, aqui está x chapéu, era para ser y chapéu, tá, gente? Tá. Lembra que xz dá menos y, né? Y chapéu. Bom, aí aqui que vem o ponto importante. Quais são os limites de integração? Quando a gente fez a integral aqui para o f1, a gente integrou de x igual a 0 até x igual a a, que era o ponto inicial e o ponto final. Aqui, o ponto inicial é x igual a e o ponto final é x igual a 0. Então, eu vou integrar de a até 0. E é por isso que eu não escrevi isso aqui como sendo menos dx x chapéu. Porque eu incorporo esse sinal nos limites de integração. E eu prefiro fazer isso nos limites de integração porque me parece um pouco mais lógico. Eu pego o ponto de onde eu estou saindo até o ponto que eu estou chegando. Porque se eu tivesse colocado o sinal de menos aqui, eu teria que ter feito a integral de 0 até a, o que parece um pouco confuso, porque eu estou vindo desse ponto até esse, não desse para esse. Então, gente, o ponto aqui é o seguinte. Quando você escreve o dl como dx, x chapéu ou dy, y chapéu, não pensem no sinal, de que para que lado está indo. O sinal ele vai vir dos limites de integração. Então não pensem, nem pensem aqui se a corrente está indo para a direita ou para a esquerda. Tá? Tá na direção x, então é dx, x chapéu. Se esse dx é positivo, o sinal vai estar no próprio dx. Porque nesse caso o dx é negativo em si. Porque eu estou andando de x igual a até x igual a 0. Beleza? O que é um erro muito comum que as pessoas cometem aqui é as pessoas colocam o menos dx aqui e mantêm o limite de integração de a até 0. E aí você encontra o sinal errado no final. Tá? Aqui, o que vai acontecer, gente, é que eu vou fazer essa integral, vai dar menos a quadrado sobre 2, e aí minha resposta no final vai ser mais i b0a sobre 2y chapéu. Mesma conta que eu fiz aqui para o f1, só que agora, como os limites de integração estão invertidos, eu obtenho no sentido contrário. Então, f3 é igual a mais i p0a sobre 2y chapéu. Então, reparem aqui que f1 e f3 cancelam, né, na hora que a gente somar todo mundo. Tá? Então, ponto importante aqui, gente, é que a gente não escreve menos dx x chapéu, a gente escreve dx x chapéu, tá? E o sinal, o dx em si é negativo, e esse sinal vai aparecer, o fato da corrente estar se propagando aqui no sentido negativo do eixo x, vai aparecer nos limites de integração. Então não precisa se preocupar com isso aqui, se preocupem com isso aqui nos limites de integração. Tá? O dx em si é negativo. Tudo bem? Ok. Quando a gente for fazer agora no 4, né, a gente faria a mesma coisa que a gente fez aqui no 2. E aí, a gente também não escreveria menos dy, y chapéu. A gente escreveria dy, y chapéu positivo. Né, e a gente faria integral de a até 0. E aí ia acontecer as coisas que deveriam acontecer. Porém, reparem que nesse fio 4, a gente tem x igual a 0. Como a gente tem x igual a 0, o campo no fio 4 é nulo. Não tem campo magnético sobre o fio 4. Então, a gente nem vai ter que fazer conta aqui. É só escrever direto que o F4 é 0. A força sobre o fio 4 vai ser nula. Tudo bem? Porque o campo magnético é nulo sobre ele. Tá? Se o campo magnético fosse uniforme... Aliás, eu comento isso depois. Deixa eu terminar a questão, aí eu comento isso. Tá? Agora, como que a gente vai terminar o problema? A gente vai fazer o seguinte. Ó. A gente vai pegar e vai somar todas as forças. A força resultante, que eu vou chamar de F, é F1 mais F2 mais F3 mais F4. O que vai acontecer? As forças F1 e F3 vão se cancelar. A força F4 é nula. Então a força resultante vai ser simplesmente o F2. E aí a força resultante que atua sobre o fio vai ser simplesmente I B0A na direção X. E essa é a resposta. Essa é a força resultante que atua sobre o fio. Beleza?
Bom, um comentário importante aqui, gente. Se o problema fosse com um campo magnético uniforme, o que ia acontecer é que essa força F4, a gente ia calcular ela não ia ser zero, e ela ia ser igual e contrária à força F2. E aí na hora que a gente somasse todo mundo, elas iam se cancelar todas, e aí a gente ia ter uma força resultante nula, que é o que eu já discuti com vocês que a gente espera quando a gente tem um campo magnético uniforme e uma espira fechada. Beleza? Uma corrente fechada. Tá? Ok, fizemos essa discussão. Agora, vamos fazer a discussão sobre o torque. Gente, a fórmula do torque, que é o item B, né? Então o item A está aqui. Agora no item B. O item B vai ser tranquilinho, vai ser mais rápido. No item B a gente vai fazer assim. O torque, ele é o momento de dipolo magnético μ vezes o campo magnético B. O momento de dipolo magnético μ desse problema vai ser simplesmente a corrente vezes a área. A área vai ser A quadrado, na direção aí perpendicular ao plano da espira, nesse caso na direção Z chapéu. Tá? Bom, o campo magnético não é uniforme, então na prática a gente não calcula esse torque dessa forma direto. Tá? Porque o campo magnético não é uniforme, então a gente não pode calcular ele desse jeito. A gente teria que calcular o torque sobre cada elemento infinitesimal, daria um trabalho bem grande aqui pra gente e tal. Mas o argumento que eu vou usar é o seguinte. Não importa como que eu vou calcular esse torque, mas pensem nessa ideia. O campo magnético ele vai ser sempre paralelo ao dipolo magnético nesse caso. Porque o campo magnético, apesar de não ser uniforme, ele sempre aponta na direção Z nesse problema. Enquanto que o momento magnético está na direção Z. E a gente sabe que o produto vetorial de dois vetores paralelos é nulo. Então, usando esse argumento de simetria, a gente pode garantir que o torque sobre esse sistema vai ser nulo, sem precisar fazer nenhuma conta. Tá? Eu sei, gente, que vocês podem me questionar e falar, bom, essa fórmula valeria quando o campo magnético é uniforme, não sei o que e tal. O campo magnético, nesse caso, não é uniforme. Ok, mas ele sempre está na direção Z. Enquanto que μ está na direção Z. Então, mesmo que o campo não seja uniforme, no fundo eu não posso usar essa expressão, o fato dos dois estarem alinhados na direção Z significa que esse produto escalar vai ser nulo. Né? E esse produto vetorial, desculpa, produto vetorial não é escalar, esse produto vetorial vai ser nulo. E aí o torque vai ser nulo. Tá? Então essa é a resposta do item B, sem precisar fazer nenhuma conta. Vocês podem tentar fazer as contas, vai dar muito trabalho. Vocês basicamente, a ideia é assim, olha, vocês vão pegar cada um desses fios, por exemplo, no fio 1, vocês vão escrever o DF, aí vocês vão escrever esse elemento aqui infinitesimal DL, ele está numa posição R com relação ao centro da espira, e aí vocês vão ter um D tal, que é um torque infinitesimal, que vai ser esse R vetorial, esse DF. Aí vocês vão escrever isso em componentes cartesianas, não sei o que, e depois vocês vão integrar, e aí vocês vão ter o torque total sobre esse fio. Aí vai dar um valor. Quando vocês fizerem a integral sobre o fio de cima, vai dar o mesmo valor com sinal trocado. E aí vocês vão somar esses dois e vão cortar. Sobre o fio 4 não vai ter torque porque o campo magnético é zero, então a força é nula. E sobre o fio 2, o torque também vai se anular quando vocês fizerem esse produto vetorial aqui, vocês vão ver que vai dar zero e aí não vai aparecer nenhuma componente. E aí esse aqui, o do 1 cancela o do 3 e o 4 é nulo e o 2 é nulo também. Tá? Se vocês quiserem fazer, vocês podem tentar, mas não precisa, tá? O argumento aqui, a gente vai resolver o problema por simetria mesmo. As contas ia dar muito mais trabalho do que deu a da força. Tá? Ia ser um negócio bem complicado mesmo. Vocês podem fazer, eu fiz a conta no papel antes para confirmar tudo certinho, garanto que todo mundo vai se anular e vai dar zero. Beleza? Então foi isso, gente. Esse foi o problema 9. Agora a gente vai fazer o próximo exercício, que é o exercício 12. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas eu quero aproveitar para discutir já esse exercício junto, tá? Já que eu introduzi aqui, comecei a falar de polo magnético, vamos agora resolver aqui o exercício 12, tá? Nesse exercício 12, ele fala o seguinte: dipolo magnético de circuitos não planos. Calcule o dipolo magnético do circuito não plano mostrado na figura. Reparem que é um circuito não plano. A gente tem aqui esses 3 fios no plano XY, enquanto esses outros 3 fios estão no plano ZX. Tá? Ele fala pra gente, ele dá uma seguinte sugestão para a gente. Imagine o circuito composto por 2 circuitos planos e retangulares que se completam nessa linha tracejada. Então a gente pode pensar o seguinte:
Vamos imaginar esse circuito aqui no plano XY como sendo um circuito fechado, com uma corrente I aqui nessa direção. E aí, esse circuito vai ter o momento de dipolo magnético na direção Z. Eu vou chamar esse momento de dipolo magnético de N1. Tudo bem? Vou desenhar ele aqui, eu vou chamar ele de N1. Da mesma forma, eu posso pensar num outro circuito aqui, ó, esse circuito aqui, que vai ter um momento de dipolo magnético perpendicular a ele na direção Y, que eu vou chamar de N2. Na verdade, N aqui são as direções, tá, gente? O momento aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Ao invés de N, deixa eu chamar de Mi, tá? Eu vou ter um Mi1 aqui para o primeiro circuito, que é o dipolo magnético do primeiro circuito, e eu vou ter um Mi2 aqui para o segundo. Os N's que eu estava desenhando eram as normais, tá? Os versores normais aos circuitos, não as espiras, não os dipolos magnéticos, tá? E aí, na prática, reparem que faz muito sentido eu pensar nesses dois circuitos, porque esse fio aqui, essa linha tracejada não existe, não passa um fio aqui, mas a gente pode pensar que é como se passasse um fio levando corrente para um lado e um fio levando corrente para o outro, né? E aí a corrente resultante nesse fio imaginário aqui é nula e uma coisa compensa a outra. E aí a gente pode imaginar como se fossem duas espiras mesmo, com corrente I, e aí aqui as correntes se cancelam. Beleza? Bom, é fácil perceber que o Mi1, deixa eu desenhar ele de vermelho, vai ser a corrente I vezes a área. Essa área que vai ser simplesmente, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu apagar um pouco isso aqui, a área dessa primeira espira é AB, né? A área dessa primeira espira aqui, ó, é A vezes B. Então vai ser IAB na direção Z. Enquanto que o Mi2 vai ser IAC, porque reparem que a área dessa espira é A vezes C, na direção Y, chapéu. E aí, o momento resultante é simplesmente a soma dos dois, que vai ficar IA, que multiplica B na direção Z, mais C na direção Y. E é essa a resposta do problema. Era um exercício super, super tranquilo, gente. Tá? Era só pensar dessa forma, tá? E aí ele está resolvido. Eu quis fazer ele junto com o último, porque um vídeo só para esse exercício ia ser muito curto, tá? E também tem assuntos semelhantes e tal. E aí, gente, sabendo o momento magnético sobre esse sistema, se a gente conhecesse o campo magnético agindo aí nessa região, a gente poderia calcular o torque sobre essa espira. Seria o produto vetorial do Mi, do vetor Mi, pelo campo magnético B. Tá? Daria para a gente fazer isso também. Tá? Mas a questão não falava sobre isso, só estou falando que daria para a gente pensar nisso. Beleza? Então, a gente vai fechar esse vídeo por aqui. E aí falta só mais um vídeo, que é o próximo vídeo. Esse vídeo está dando quase meia hora. Tá? Próximo vídeo que vai ser sobre a última questão da lista. Beleza?